O que Lula disse e o que Lula não disse sobre as ações de Israel em Gaza e por que ele tem razão. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu ou que você se torne membro aqui do canal. Os membros do blog do Cláudio Amaral assistem aos vídeos primeiro e em breve teremos conteúdos exclusivos para essa comunidade. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e Telegram, se você tiver. Ao final do vídeo é seu comentário, concorde, discorde, complemente, mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cláudio Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 18 de fevereiro, domingo, são agora 10 para as 5 da tarde, e tem repercutido nesse domingo inteiro uma fala do presidente Lula, numa entrevista coletiva que ele concedeu na Etiópia. O governo brasileiro está no continente africano para fechar acordos comerciais, relações diplomáticas com países daquele continente. E ele foi questionado, perguntado, enfim, sobre a situação na faixa de Gaza. E o que ele falou está correto, apesar da distorção que fizeram do que ele disse. O que é que o Lula falou? Aspas para o presidente Lula. O que está acontecendo em Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Aí todo o apoio que se tem ao sionismo, que é diferente do judaísmo, e o sionismo não é necessariamente o povo de Israel, os israelitas, dos israelenses, enfim, se doeram com essa fala, inclusive distorcendo a fala do Lula, como se o Lula tivesse comparado os judeus ao Hitler, ao nazismo, ou coisa que valha. E não foi isso que o Lula fez. O que o Lula comparou, e com muita razão, foi as ações do Estado de Israel, comandadas por Benjamin Netanyahu, contra o povo palestino. O povo palestino é hoje o povo mais massacrado do planeta Terra. Há décadas que o povo palestino é massacrado ali na faixa de Gaza, com uma população, maioria de jovens e mulheres. Jovens, eu falo crianças de 14 anos, 40% são de pessoas com 14 anos a menos ou menos. Entre 2018 e setembro de 2023, antes desse mais conflito recente começar, desse massacre que Israel promove em Gaza começar, foram mortos ali na região 5.300 pessoas, dessas 1.200 eram crianças, cerca de 23%. Esses dados são da ONU, não estou inventando, não tirei de lugar nenhum essa informação. Cerca de 14% da população em Gaza é de menores de 14 anos. Então, o que o Lula faz esse comparativo, ele é sério e está correto. Tanto está correto que até o momento que eu gravo esse vídeo, nenhum líder mundial questionou a fala do Lula, exceto o Benjamin Netanyahu, que se doeu. O Netanyahu, inclusive, usa esse massacre contra o povo palestino para tentar desvirtuar os problemas internos. O Netanyahu é alvo de ações na justiça de Israel por corrupção, por exemplo, e tem sido muito questionado em seu país. Acontece que o Holocausto, que foi um dos maiores crimes contra a humanidade já cometido na nossa história, e isso é inegável, não pode ser pretexto, desculpa, para que não se possa criticar o Estado de Israel pela violência que comete, principalmente contra os palestinos. E é isso que se faz. Sempre quando se critica Israel, pela prática belicista de Israel, pelo genocídio que eles promovem em relação aos palestinos, vem essa história do Holocausto. O Holocausto é uma das maiores barbaridades que o mundo já presenciou, que o mundo já registrou, e deve sempre ser lembrado para que não se repita. Acontece que quem está repetindo isso era quem mais deveria atuar para que isso não ocorresse mais, que massacres contra populações inteiras não ocorressem mais, que é o Estado de Israel, que foi colocado ali naquela região, foi criado ali naquela região em 1948, sobre muita polêmica, sobre protesto e tal, mas não dá para a gente negar também que Israel não teria o direito de ter um Estado ali. O que não pode é o expansionismo territorial que está ocorrendo contra a Palestina,
e a transformação da faixa de Gaza num grande presídio a céu aberto, um grande campo de concentração a céu aberto. E agora esses massacres aí também se dão porque lá no subsolo, aquele subsolo, ele tem muito gás e muito petróleo. E para quem acha que não tem racismo em Israel contra os palestinos, tem uma entrevista publicada pelo portal Pública, né, pela agência Pública, de uma professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, Nurit Peled Elahan, perdão, eu não sei se pronunciar esse nome, mas ela destaca que as escolas israelenses elas ensinam prática de racismo contra os palestinos, que os palestinos são tratados como sub-raça, sub-gente, desumanizando os palestinos. E quando você desumaniza o outro, está justificado todo tipo de barbárie contra esse outro desumanizado. Você pode até avaliar que a fala do Lula está equivocada, seja tacitamente ou no conteúdo dela mesmo. Mas não dá para dizer que Lula, essa comparação que o Lula fez. E aí tem muita gente surfando nessa onda, inclusive a grande imprensa brasileira, que não é grande imprensa brasileira, é uma imprensa grande, porque ela não tem grandiosidade, ela só é grande em tamanho. Fica jogando com essa desinformação, mentira mesmo, dizer que houve essa comparação de judeus com o Hitler, e não houve. No limite, no limite, no limite, você pode comparar as ações de Netanyahu com as ações do Hitler, e essa comparação ela é justa, muito correta, pelo menos que a gente está vendo. E é muito provável, não dá para prever, mas que daqui a alguns anos, quando a gente tiver o distanciamento histórico, essa comparação entre Netanyahu e o Hitler, né, entre o Benjamin e o Adolf, elas vão estar muito evidentes no livro de história, muito destacadas no livro de história. E a ironia do destino, né? Um líder de um povo, de um país, enfim, que foi alvo de um crime contra a humanidade, quando alçou o poder, fez de prática semelhante, parecida, praticamente a mesma coisa que faz com o povo palestino. Outra coisa é que essa fala aí ela vai ter muito mais repercussão do que as 48, 72 horas após a fala dela. Isso tem desdobramentos geopolíticos, comerciais, etc. E o Brasil tem muitas relações com o chamado mundo árabe, os países africanos, o Líbano, enfim, com outras nações do que com Israel. O Netanyahu deu aquele pitizão, porque o Lula disse, na verdade, o que muita gente estava com vontade de dizer, mas estava sem coragem de dizer. Ele deu aquele piti, aí anunciou que vai chamar o embaixador brasileiro em Israel para falar qualquer coisa, enfim. E aí ele pode chamar quem ele quiser. Israel, inclusive, que anda se metendo em assuntos internos do Brasil, como embaixador participando de reunião com o ex-presidente aí, que é investigado por golpe de Estado, que não deveria fazê-lo, principalmente pelas condições que se encontra o Jair Bolsonaro. Ele até poderia reunir com o ex-presidente da República, não tem problema nenhum em fazer isso. É o contexto que a prudência determina que não faça, que não se faça. Israel, inclusive, estimula que no mundo inteiro igrejas neopentecostais misturem Israel com o cristianismo, o que não tem nada a ver. Inclusive, os judeus, no tempo de Jesus Cristo, o consideravam um farsante. Maomé, que é o Messias dos muçulmanos, dos palestinos, considerava Jesus Cristo um grande profeta, um profeta sério a ser considerado. Eles só não consideravam Jesus o Filho de Deus, mas reconheciam a importância de Jesus. E os judeus afirmavam que Jesus Cristo era um farsante. Tanto é que o jogaram para a cruz, fizeram que Roma o condenasse Jesus Cristo para ir para a cruz. Então, inclusive essa misturada toda aí de religião, etc., faz parte de uma tática de Israel para se naturalizar, para ganhar defesas de narrativas políticas internas nos países onde tem as religiões neopentecostais, esse tipo de coisa. O chilique que se deu aí em torno da fala do Lula é desnecessário, ao menos para aqueles que acham que Lula disse o que a imprensa está dizendo que ele disse, porque não foi isso que ele não fez essa comparação que afirma que ele fez.
mas mostra essencialmente o grau de subalternice que tem a imprensa brasileira com Israel. Como eu já comentei aqui no vídeo, até o momento que eu estou gravando ele, nenhum líder de nenhum país do mundo foi para cima da fala do Lula. Questionou a fala do presidente Lula, exceto o Benjamin Netanyahu, porque foi desmascarado pelo presidente Lula. Lula disse o que muita gente tem vontade de dizer, mas estava faltando coragem de fazê-lo. Lula foi lá e disse. E está corretíssimo. Os números, inclusive em termos proporcionais, evidentemente, a gente não pode comparar em números absolutos, eles são tão graves quanto o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. A gente não pode passar esse pano para Israel, não. Israel não pode ficar usando o Holocausto para fazer o que bem entende, o que bem quer, e sempre quando questionado faz, eu sou vítima, porque o meu povo sofreu o Holocausto. Não, eles não têm esse direito, nem o Estado de Israel. E o Estado de Israel não significa dizer os judeus. E nem todo judeu é sionista. O sionismo é a corrente ideológica que orienta o Estado de Israel sob o comando de Benjamin Netanyahu. E sim, o sionismo parece muito com a doutrina do Adolfo, lá na primeira metade do século XX. O Lula acertou na fala dele, a comparação vale, agora ele não comparou os judeus a Hitler, mas ele comparou a prática de Netanyahu à prática cometida pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Acertou em cheio, foi na busca.